E aí, tudo bem? Já investiu hoje? Seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. Meu nome é Fernando Henrique e eu sou analista de valores imobiliários. E hoje, mais um Carta dos Gestores. No vídeo de hoje, eu lerei duas cartas muito curtas da Adam Capital e da Ibiúna Investimentos. Essas que são duas gestoras bem importantes no Brasil e que trazem essas cartas falando sobre o seu desempenho no mês de novembro de 2020. Então eu vou ler as cartas como é de praxe e ao final do vídeo vou comentar. Então vamos para a primeira carta, que é da Adam Capital. A carta começa assim: o mês de novembro foi marcado pelo otimismo resultante da redução das incertezas com as eleições norte-americanas e do avanço das expectativas com a produção de uma vacina em um curto horizonte de tempo, sobrepondo-se ao pessimismo oriundo do avanço da segunda onda da Covid-19. Nesse contexto, a contínua busca por ativos de risco segue implacável. Os setores cíclicos da Bolsa Americana, que não performavam bem no ano, energia, financeiro, industriais e materiais básicos, tiveram performance destacada no mês. O mesmo vale para bolsas e moedas de países emergentes, que superaram suas contrapartes mais defensivas. Da mesma maneira, as commodities industriais, como petróleo, minério de ferro e cobre, apresentaram ganhos expressivos no mês. O aumento do número de casos da doença fez com que a flexibilização das atividades em diversas economias ocidentais retrocedesse. Consequentemente, o PMI composto da zona do euro caiu ao seu menor nível em 6 meses. Por outro lado, os dados de atividade em algumas economias asiáticas sugerem a continuidade da recuperação econômica global, com destaque para os dados de exportação da Coreia do Sul, bem como de produção industrial e as vendas no varejo da China. Os dados de housing nos Estados Unidos também seguem fortes, com destaque para as vendas de casas existentes em outubro, que atingiram o nível mais alto desde o início de 2006, impulsionados pela política expansionista do Fed, a qual foi ratificada pela ata divulgada em novembro. A expectativa, no entanto, recai sobre o novo pacote de estímulos do governo, que deverá ser discutido no início de 2021. No Brasil, passadas as eleições municipais, nas quais os partidos de centro foram os grandes vencedores, a nossa atenção continuará dedicada, primeiro, aos fluxos cambiais, segundo, ao debate político e terceiro, à inflação, que segue em ritmo de alta. O Banco Central vem ratificando em recorrentes manifestações de sua diretoria que o choque de preços é temporário e que a agenda de reformas deve ser retomada o mais breve possível. No entanto, o mercado tem demonstrado seu desconforto com projeções de inflação que já se encontram bem próximas ao centro da meta e com a falta de visibilidade sobre a construção de uma trajetória fiscal sustentável. Em novembro, os fundos multimercado da Adam performaram positivamente nas suas estratégias, com destaque para o real, no livro de moedas, ações globais e ainda ações da Petrobras e da Vale na Bolsa Brasileira. Bem curto, né? Agora vamos para a carta da Ibiúna Investimentos. Perspectivas para dezembro. O Ibiúna Red STH FICFIN rendeu 0,35% em novembro, acumulando alta de 13,51%, 522% do CDI, no ano, e de 16,97%, 562% do CDI, em 12 meses. O mês de novembro foi marcado por forte performance dos ativos de risco em todo o mundo, diante da dissipação de incertezas associadas à eleição americana e há progressos na obtenção de vacinas contra o coronavírus. Nesse ambiente, os ganhos obtidos com posições pró-risco fora do Brasil foram parcialmente compensados pela posição defensiva que tínhamos nos ativos brasileiros. Isto limitou os ganhos do fundo no mês, ainda que sigamos com sólida performance no ano. Olhando à frente, seguimos com uma visão construtiva para a economia global em 2021. O que nos levou a elevar gradualmente a utilização de risco no fundo ao longo do mês passado. Vemos uma expectativa de continuidade da retomada da economia global no próximo ano e um ambiente de investimentos pró-risco sustentados tanto por perspectivas construtivas de vacina contra o coronavírus, como pela excepcional magnitude dos estímulos de política econômica implementados mundo afora. Esse cenário deve seguir se traduzindo em impulso fiscal e monetário sem precedentes, em um dólar globalmente mais depreciado, em pressão altista em preços de commodities e em inflação de preços de ativos financeiros. Ainda que vejamos no curto prazo incerteza associada ao potencial descasamento entre disponibilização de vacinas e uma segunda onda do coronavírus nos países desenvolvidos, a perspectiva de vacinação mais disseminada
até meados do próximo ano, deve seguir limitando o risco adverso trazido por um provável recrudescimento da pandemia durante o inverno no hemisfério norte. No Brasil, seguimos preocupados com a volta da inflação como notícia e com a fragilidade fiscal pós-pandemia. Reconhecemos, no entanto, que a ausência de decisões relevantes sobre o auxílio emergencial adicional ou reformas até o recesso parlamentar de fim de ano pode fazer com que os ventos externos favoráveis sigam trabalhando pela compressão de prêmio de risco nos próximos 2 meses. Isto nos levou a reduzir taticamente as posições defensivas em Brasil, ainda que esse siga sendo nosso viés quanto aos fundamentos do país. Neste contexto, a estratégia macro detém as seguintes principais posições. Na renda fixa no Brasil, temos posições menores, mas ainda tomadas em juros nominais, compradas em inflação implícita e também em posições de valor relativo nas curvas de juro real e da inflação implícita, o que levaria o Banco Central a ter de remover prematuramente sua indicação via forward guidance de que os juros se manterão estáveis durante longo período em 2021. No México, seguimos com posições aplicadas na curva de juros TIIE diante da perspectiva de retomada de corte de juros em 2021, após uma curta pausa influenciada por alta transitória de inflação nesse segundo semestre. Temos também posições aplicadas em juros na Rússia e iniciamos posições tomadas na curva de juros do Chile. Na renda variável, voltamos a subir gradualmente ao longo do mês a exposição à classe via posição comprada em índices de bolsas nos Estados Unidos e em mercados emergentes e no Japão. Mantemos também a exposição a ações brasileiras visando a captura de alfa puro via posições long short não direcionais. No portfólio de moedas, continuamos vendidos no dólar americano contra uma cesta de moedas G10 e emergentes de qualidade. Essas posições seguem combinadas em menor escala com um posicionamento vendido em real, ao mesmo tempo em que reduzimos a posição vendida em lira turca contra o dólar americano. Em commodities, mantemos posição comprada em cobre, reduzimos parcialmente a alocação ao ouro e adicionamos a exposição comprada no petróleo. E bom, traçando um paralelo sobre os dois textos, ambos falam sobre a alta da inflação e da possibilidade do Banco Central aumentar a taxa de juros. Para vocês entenderem o motivo disso ser uma preocupação, vocês precisam entender primeiro qual que é o impacto sobre a taxa de juros no câmbio e depois qual o impacto do câmbio na inflação. Primeiro, sobre taxa de juros e câmbio. Existe um teorema chamado paridade das taxas de juros. Esse teorema diz que a diferença entre os juros pagos por ativos em 2 países deve refletir a expectativa de valorização entre as moedas dos países. Ou seja, se um CDB no Brasil paga 1% ao ano e um CDB nos Estados Unidos paga 3% ao ano, a diferença entre eles, ou seja, 2%, deve ser o quanto a moeda vai variar no período. Por quê? Porque se você tem um título melhor nos Estados Unidos do que no Brasil, é claro que você vai preferir investir lá do que aqui. E todo mundo vai fazer o mesmo. Todo mundo vai mandar o dinheiro para os Estados Unidos. Só que para mandar o dinheiro para lá, as pessoas precisam comprar dólar, já que você precisa ter dólar para poder investir lá. Mas você concorda comigo que aqueles 3% que o CDB dos Estados Unidos paga é em dólar e que para mim não importa a rentabilidade em dólar, mas sim em real? E o que diferencia a rentabilidade em dólar da rentabilidade de real? Bom, a taxa de câmbio. Então esse teorema diz basicamente que a variação na taxa de câmbio vai fazer com que não faça diferença entre investir no CDB nos Estados Unidos ou no Brasil. Porque mesmo que o dos Estados Unidos esteja pagando mais, a variação no câmbio vai ser negativa para mim caso eu queira investir lá. Então não faz diferença. Então, quando o Banco Central altera a taxa de juros, essa relação também é alterada, fazendo com que seja necessário um ajuste na taxa de câmbio. Ou seja, se a taxa de juros no Brasil cai, o CDB brasileiro fica menos atrativo. Então, o investidor estrangeiro que está investindo aqui no Brasil vai sair do Brasil até que essa equação seja rebalanceada. É claro que essa explicação foi bem simplificada, porque existem ainda outros fatores, como por exemplo o risco país, mas eu acho que deu para entender a lógica. Então, se os juros caem, o dólar sobe no Brasil. Foi isso que aconteceu nos últimos meses aqui no Brasil. Só que se o dólar sobe, a inflação também sobe. A lógica é que muitos dos insumos utilizados pelas empresas para produzir os seus produtos são negociados em dólar. Então, se o dólar ficou mais caro, os produtos dessas empresas também ficará mais caro. Ou seja, vai aumentar a inflação. E como é que você contém a inflação? Exatamente, aumentando a taxa de juros e fazendo o caminho inverso. Então, a preocupação agora é que a alta do dólar cause uma alta da inflação,
fazendo com que o Banco Central precise aumentar os juros. E bom, basicamente era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado por você ter assistido, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas e levar a educação financeira para cada vez mais gente. Tchau, tchau, valeu!